A paz seja convosco. Eu sou Jonathan Ricardo Dias e venho trazer mais uma palavra de Deus, mais uma reflexão ao teu coração. Hoje, dia 4 de julho, para o pessoal dos Estados Unidos é feriado, para nós aqui no Brasil é um dia comum. Para eles é a independência deles e para os meus irmãos que me acompanham nos Estados Unidos, um bom feriado a todos. Efésios 4:30 é o tema da minha mensagem. Venho falar apenas em um versículo, na verdade, dois versículos, versículo 29 e 30 do capítulo 4 de Efésios. Diz o seguinte: que da boca de vocês não saia nenhuma palavra que prejudique, mas palavras boas para edificação no momento oportuno, a fim de que façam bem para aqueles que as ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão marcados para o dia da redenção. Queridos, venho trazer uma mensagem sobre entristecer o Espírito Santo. Muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é mais do que a terceira pessoa da Trindade. Ele é muito mais do que uma simples terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, ele é uma pessoa e ele chora, a Bíblia não registra que ele... Na verdade, Romanos 8:26 vai dizer o seguinte, que da mesma maneira o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, porque muitas vezes nós pedimos em português algumas coisas que se nós pedimos mal, como vai dizer Tiago no capítulo 4, versículo 3, pedimos e pedimos mal para gastarmos em nossos deleites. Não sabemos pedir na nossa linguagem, não sabemos interceder por outra pessoa na nossa linguagem. Então o Espírito Santo nos toma muitas vezes em forma de gemidos, agonia, agonizantes, lágrimas, angústia. O crente... Eu venho trazer uma palavra aqui nesta tarde. Porque o crente ele tem que andar 100% em vitória. O crente não pode nem chorar. Quem disse isso? Nós somos chamados para um batismo de angústia. Nós somos chamados para sentir as nossas misérias, de Tiago 4. Lamentar e chorar. E na passagem aqui em questão diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo ele se entristece. Eu creio que ele chora, porque se nós choramos em intercessão, ele também chora. E quando se fala dos gemidos inexprimíveis, há algumas interpretações. Há a oração em línguas, há os gemidos da pessoa, há os pensamentos que são elevados a Deus, há a agonia e há o choro. Nós não sabemos pedir como convém, então ele pede por nós. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós o humilhamos, quando nós queremos usar o Espírito Santo para a nossa própria conveniência. Nós entristecemos o Espírito Santo quando queremos usá-lo para o nosso próprio benefício. Queremos dar ordens no Espírito Santo, muitas vezes. Espírito Santo, faça isso agora. Espírito Santo de Deus, faça aquilo agora. Faz isso, faz aquilo. Eu ordeno, eu determino, eu exijo que o Senhor faça isso agora. Não, o Espírito Santo não é nosso empregado. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é soberano. E ele é uma pessoa, das três pessoas da Trindade, o Pai, o Senhor Jesus Cristo e ele é a pessoa mais sensível. Ele se entristece. E eu sinto no meu ministério coisas que se identificam com isso. Há 4 anos atrás, algumas pessoas sabem, eu já contei esse testemunho várias vezes, eu disse: Senhor, Espírito Santo, eu quero sentir o que sente o seu coração. De repente começaram a me vir muitas lágrimas, muito choro, começou a irromper muito choro, muitas lágrimas, muita tristeza, começaram a irromper muitas lágrimas, choro de intercessão, choro pelas almas, choro pelos órfãos,
pelos que estão perdidos, porque a palavra vai dizer em Romanos 8 que a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E aqui a palavra diz que da boca de vocês não saia nenhuma palavra que prejudique, mas palavras boas para edificação no momento oportuno, a fim de que façam bem para aqueles que as ouvem. Como eu sempre trabalho no método pregação expositiva, vamos fazer aqui trechos da palavra aqui. Que da boca de vocês não saia nenhuma palavra que prejudique. A tradução mais comum diz assim, palavra torpe. Não é somente palavrão, não é somente uma piada, mas também palavras que podem jogar a fé de uma pessoa para baixo. Palavras que podem desanimar. Muitas vezes nós, sem pensarmos, sem termos noção, nós jogamos a fé de alguém para baixo. E também outras pessoas jogam a nossa fé para baixo. Outras pessoas, sem querer, às vezes, iradas conosco, elas nos jogam para baixo, elas nos fazem sentir tristeza. E o Senhor, ele não se agrada disso. Como diz aqui, que da boca de vocês não saia nenhuma palavra que prejudique. Eu quero deixar claro que não existe crítica construtiva. Eu sempre defendi isso. Não existe crítica construtiva. Toda crítica ela é feita para jogar a pessoa para baixo, para derrubar, para destruir. Ah, porque o Senhor corrige aquele que ama, mas ele não bate até matar. Tem pastores que batem até matar nas ovelhas. Tem pregadores que batem até matar. Ah, o Senhor corrige aquele que ama e açoita o que... Leais são as feridas daquele que ama. Claro, se a pessoa ama. A pessoa que ama, ela vai chorar com você. Mas a pessoa que vai te repreender, que vai te bater até matar, ela não vai chorar com você. Ela não vai chorar suas derrotas. Ela não vai chorar suas lágrimas. Ela vai te repreender como se ela tivesse, tô cansado de você. E aqui também entra outras palavras torpes, palavrões, palavras ríspidas, palavras ásperas, parvoíces, chocarrices, quando nós fazemos piada, quando nós falamos de alguém que não se deve falar, quando mencionamos outras coisas que não estejam dentro da palavra, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. E aí nós temos que pedir sempre aquela experiência de Isaías 6, se eu não me engano, verso 5, que o anjo veio e tocou na boca de Isaías com uma brasa, com uma tenaz. Nós temos que pedir ao Senhor sempre que o Senhor nos purifique os nossos lábios com sua tenaz, com suas brasas vivas do altar. Tem aquele hino, né? Me queima com brasas vivas, me queima com brasas vivas, me queima com brasas vivas do altar. Toca em minha alma e em meu coração queima. Me queima com brasas vivas do altar. E que essas brasas vivas que saem do altar de Deus, que saem do trono de Deus, elas toquem na nossa boca e nos purifiquem. Limpem a nossa boca de toda maldade, limpem a nossa boca de toda imundícia. Limpem a nossa boca, purifiquem a nossa boca. Que não saia da nossa boca nenhuma parvoíce, nenhuma chocarrice, como vai dizer no versículo 31. Afastem de vocês toda amargura. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que têm ressentimento, não liberam perdão, são vingativas. Da maneira que vem, volta. Se tem uma oportunidade para pregar, é uma ferramenta que ela usa para atacar o seu irmão na pregação. Ira, cólera. Tem gente que praticamente, tem gente que não é o caso de estar endemoniado, mas está quase endemoniado de tanta ira. E Paulo vai dizer no versículo 27, e não deem oportunidade ao diabo. O diabo se aproveita, ele tem brechas, ele tem legalidades na nossa ira, na nossa cólera. Gritaria. Mas eu não me refiro aqui à gritaria de orar alto.
Porque até a palavra fala em Jeremias 33:3, claro, tem que ter uma moderação. Mas a palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não é essa gritaria. Também talvez seja o caso da gritaria de expulsar demônio gritando. Demônio sai com o nome de Jesus, demônio não sai com voz alta. É perigoso o demônio bater na pessoa. Gritaria, difamação, que é falar mal do seu irmão, falar mal do seu próximo, e todo tipo de maldade, sejam afastadas. Palavras torpes, pavoices, chocarrices, Paulo vai dizer em Colossenses, pavoices, chocarrices, coisas que não convêm, mas antes ações de graças. Devemos agradecer, devemos ser gratos por tudo. A chave para vencer Satanás nas orações é sempre agradecer. É sempre ser gratos a Deus por tudo. Pelo colchãozinho que nós temos para dormir. Pelo alimento. Pelo vestuário. Pela casa. Pela comida. Sermos gratos por acordar mais um dia e contemplar as obras das mãos de Deus. Sermos gratos. Versículo 29 ainda. Mas palavras boas para edificação no momento oportuno. Isaías 54 tem uma passagem interessante em Isaías que diz assim: o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu possa instruir aquele que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs como alguém que ensina, para que eu possa ouvi-lo. E o Senhor nos dá palavras assim, palavras de ensino, quando nós oramos em línguas. É o que Paulo vai falar aqui. Palavras boas para edificação no momento oportuno, a fim de que façam bem para aqueles que as ouvem. Na tradução mais na Almeida, vai dizer assim, palavras que ministrem graça aos que ouvem. A palavra que é no grego, eu não gosto de entrar muito nessa questão de grego, hebraico, porque a Bíblia é em português. Sempre falo isso. Mas a gente tem que considerar os originais da Bíblia. No grego, a palavra é sozo. S-O-Z-O, sozo. Sozo é salvação, é cura, é bênção, é prosperidade. Deus derrama da sua prosperidade sobre nós quando nós ministramos graça. Mas nós temos que ser ministrados primeiro. E quando nós oramos em línguas, eu não vou aqui, eu já muitas vezes quando eu ministrei sobre oração em línguas, eu falava em línguas, para dar um exemplo. Mas eu não vou falar aqui porque não vai edificar ninguém. 1 Coríntios 14:4 diz que o que fala língua estranha, ele edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, o que eu estou falando aqui para vocês, profetizar, falar para vocês, edifica a assembleia, a igreja, a congregação. Profetizar não é revelar o futuro. O Espírito Santo que não se engana. Isso é uma coisa também que entristece o Espírito Santo. Ficar entregando revelação mentirosa, falando coisa que ele não falou. A palavra diz em Ezequiel: ai daquele que diz que eu falei quando eu não falei. O Espírito Santo se entristece com essas coisas, ficar usando o nome dele em vão. Pregadores sem vergonhas, pregadores mentirosos, se arrependam, tomem vergonha na cara, passem a pregar a palavra como ela é. Se tiver de pregar doutrina, prega doutrina. Mas para com essa historinha de revelação, para com essa historinha de escola de profetas, usando o nome do Espírito Santo em vão, falando que o Espírito Santo falou para mim, usando o nome de palavra de conhecimento. Vocês não sabem nem o que é palavra de conhecimento. O Espírito Santo não está nisso. Falsos profetas, que eu não vou citar, não vou mencionar nomes aqui por questão de ética, mas tem canais grandes no YouTube. Profetas feiticeiros, profetas de Baal, profetas da mentira. E o Espírito Santo não se agrada disso. O Espírito Santo não se agrada de profetas que profetizam segundo o seu próprio coração, que inventam revelações e enganam as pessoas. Pessoas simples, pessoas que eles colocam nas lives deles. Divinas revelações ao vivo, eu vou te chamar pelo nome. E a pessoa entra lá, sai colocando, a pessoa na sua simplicidade, na sua ingenuidade ou até na sua ignorância, sai colocando o nome de Deus, da família, do mundo inteiro. Dela, de Deus, da família, do mundo inteiro, no pedido de oração. E aí, esses charlatões, esses malandros, se utilizam da PNL, da psicologia barata, para enganar, para manipular, falando assim: olha, Deus falou para mim, Deus está mandando falar, Deus falou para mim. A palavra na Bíblia,
na profecia, quando alguém profetizava, sempre era assim: assim diz o Senhor, ou assim diz o Senhor Jeová, ou assim diz o soberano Senhor Jeová, ou assim diz Javé. Nunca, ou assim, é mais ou menos nessas frases. Nunca passava disso. Nunca você vai ver na Bíblia assim: Deus me falou, Deus me disse, Deus me mandou falar, Deus me manda te dizer. Você não vai ver na Bíblia profecias desse tipo. Você vai ver sempre assim: assim diz o Senhor, assim dirás aos filhos de Israel. Profecia. E esses profetas, esses enganadores, eles sabem que eu tenho a verdade. Eles sabem que a palavra grega para profetizar é profetizo. É falar por Deus. É ser boca de Deus na terra. Mas não boca de Deus, boca mentirosa de Deus. Aliás, eu tenho um versículo para eles, antes de voltar nessa passagem de Efésios 4. 1 Reis 22. 1 Reis 22. Versículos 13 até o 23. Enquanto isso, o mensageiro que tinha ido chamar Micaías disse ao profeta: veja bem, todos os profetas estão falando em favor do rei. Procure falar como eles e predizer o sucesso. Micaías respondeu: pela vida do Senhor, vou dizer só o que o Senhor me mandar. Logo que Micaías se apresentou ao rei, este lhe perguntou: Micaías, será que devemos ir a Ramote de Gileade para fazer essa guerra, ou vamos desistir? Micaías respondeu: você pode ir, que será bem sucedido. O Senhor vai entregar nas mãos do rei. Mas o rei lhe perguntou: quantas vezes vou ter de fazer você jurar que está falando somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse ao rei: estou vendo Israel espalhado pelas montanhas como ovelhas sem pastor, e o Senhor me disse: eles não têm mais donos. Que cada um volte para casa, em paz para casa. O rei de Israel comentou então com Josafá: eu não lhe disse? Ele nunca me profetiza o bem, só o mal. Micaías replicou: ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado em seu trono, e junto dele, de pé à sua direita e à sua esquerda, todo o exército do céu. E o Senhor perguntou: quem irá seduzir a Acabe, para que ele vá atacar e morra em Ramote de Gileade? Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Foi então que um espírito se aproximou, colocou-se diante do Senhor Jeová e disse: eu irei seduzi-lo. O Senhor Jeová lhe perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei me transformar em oráculo falso na boca de todos os profetas. O Senhor lhe disse: você conseguirá seduzi-lo. Vá fazer isso. Como pode ver, o Senhor colocou palavras falsas na boca desses profetas do rei, porque decretou a ruína de você. Aqui haviam 450 profetas, remanescentes daqueles 850 que Elias havia matado. Sobraram, na verdade, 400, perdão. Sobraram 400 miseráveis ainda, 400 daqueles infelizes, que ficava profetizando: vai lá, rei, o senhor vai ganhar, o senhor vai vencer a guerra, vai dar tudo certo, o senhor vai vencer, o senhor vai prosperar. E aí, Micaías era um profeta como Jeremias, como Elias, como João Batista. Ele pregava juízos. Era uma pessoa que se vivesse nos nossos dias, ele seria chamado de negativo, ele seria chamado de pessimista, de depressivo. Tantos nomes, as pessoas se apartariam dele. Mas ele entregava o que o Senhor falava. E Micaías disse, Micaías relatou a visão. Primeiro ele disse que o povo estava disperso, é o que está acontecendo hoje. O povo não tem uma doutrina bíblica, o povo não tem a sã doutrina. O povo está correndo atrás de revelações. O povo está disperso, o povo está correndo atrás de profecias, do que Deus tem para me falar, o que Deus me manda dizer, o que Deus tem para falar para mim. O povo não lê Bíblia, o povo não estuda a palavra, o povo não pesquisa, não perscruta, não extrai vida da Bíblia, não escava as profundezas de Deus, não granjeia as riquezas insondáveis de Cristo. E Micaías, então, Micaías ele conta a história, não foi uma parábola, é uma visão que ele teve, de que o Senhor estava sentado em seu trono e perguntava: quem irá enganar Acabe para ele morrer? Porque eu tenho
Eu não gosto de entrar muito nessa questão de conjectura, para quem é novo no canal. Quem induzirá Acabe a morrer? Uns diziam, creio eu que eram espíritos malignos, diziam dessa forma, de outro. Um espírito se aproximou e disse, eu vou. Imagina um espírito ter ousadia, ter coragem para chegar diante de Deus, se atrever a chegar diante de Deus e falar, eu vou. E Deus disse, você vai fazer o quê? Ele disse, eu serei um espírito de oráculo falso, de profecia falsa na boca desses profetas. É o que tem acontecido hoje. O Espírito Santo está entristecido com muitos falsos profetas que falam que ele falou quando ele não falou. Visão mentirosa. Profetas que têm sustentado seus ministérios à base de monetização do YouTube e ofertas de órfãos e viúvas. Deus não se agrada, Deus vai punir vocês. O fim de vocês está chegando. E Deus vai tratar com vocês. Porque Cristo, Ele quer que nós ministremos graça. Palavra da graça, o Evangelho da graça, o Evangelho que traz palavras de vida. Profetizar não é revelar futuro. Profetizar não é falar com a pessoa que a pessoa vai ter uma esposa, vai ter um marido. Que o telefone vai tocar e a chave do carro, da casa vai chegar na mão da pessoa. Não! Profetizar é anunciar a palavra. É pregar o evangelho da graça, o evangelho do reino e dizer que Jesus está voltando para buscar uma igreja dentro da igreja. Pregar arrependimento. João Batista era profeta e você não vê João Batista revelando nada. E não entristeça, a fim de que façam bem para aqueles que as ouvem. Mas antes eu quero terminar aqui, frisar essa questão de entristecer o espírito. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim, não apagueis o espírito. Nós vamos entristecendo o espírito de uma maneira que uma hora ele vai se apagando, uma hora ele vai deixando a nossa vida. Ele vai deixando, ele vai nos deixando, ele vai se apartando. O Espírito Santo vai chorando, 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 até que não haja mais lágrimas nele. Entristecemos o Espírito Santo dando ordens nele, inventando coisas, pregando o que está fora da palavra. Aliás, Apocalipse 22, 18, não vou nem abrir, mas Apocalipse 22, 18, 19 diz assim, eu declaro solenemente a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa neste livro, Deus lhes acrescentará as pragas. E se alguém diminuir algo que está aqui, Deus diminuirá a sua parte no livro da vida, na cidade santa, nas coisas que estão escritas neste livro. Então esse negócio de ficar conjecturando as coisas, isso aí é aumentar a palavra. Pessoas que pegam e falam assim, tal parte da Bíblia já não dá para viver. Eu só pego isso aqui da Bíblia porque isso aqui da Bíblia só é para mim. Isso também é tirar a palavra. O Antigo e o Novo Testamento. O Antigo é sombra. O Antigo é sombra. Hebreus 10, 1. Ora, tendo a lei a sombra dos bens futuros. A lei era sombra. Apontava para Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. A lei apontava para Jesus Cristo. E quando nós falamos assim, não preciso do Antigo Testamento, ou eu só quero as cartas de Paulo, ou eu só quero os evangelhos, ou eu só fico com o Antigo Testamento, ou só os 10 mandamentos vale a pena obedecer. Estamos tirando partes da Bíblia. Como tem igrejas que dão ênfase muito em Daniel e Apocalipse. Não é errado estudar as profecias bíblicas, mas estão tirando outras partes. Tudo que tira Jesus do centro entristece o Espírito Santo também. Tudo que tira Jesus do centro. Jesus deve ser o centro da pregação. O Espírito Santo deve ser o centro da pregação. A fim de que ministre graça àqueles que a ouvem. Quando você passa tempo orando em línguas, quando você passa 1, 2, 3, 4, 8, 9 horas, 12, eu vou arriscar aqui, John Wesley orava 19 horas, imagina, eu creio que ele tinha o dom de línguas. Não é possível, ninguém
consegue orar em inglês 19 horas. John Wesley orava, Jonathan Edwards orava e jejuava 19 horas. Não é possível. Eles tinham o dom de Deus, eles tinham variedades de línguas. Porém, não é relatado na história, mas eu creio que tinham. Deus sabe que você pode ficar até 2, 3 dias jejuando e orando em línguas. Para Deus tudo é possível. E Deus te capacita. Deus te dá força, porque a palavra diz em 2 Coríntios 3:5, a nossa capacidade vem de Deus. Não que nós façamos alguma coisa, a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 2:12-9. E ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim venha o poder de Cristo. E quando você passa tempo orando em línguas, quando você passa 1, 2, 3, 4, o tempo que você aguenta... Perdão, ficar usando essa máscara é complicado. Tá até aqui. O Espírito Santo ministra a sua vida palavras de edificação. Quando você solta palavras em línguas, você está se edificando a si mesmo para edificar outras pessoas. Quando você ora em línguas, tudo aquilo que está te desanimando, que está te enferrujando, é lançado para fora, é jogado para fora da sua vida, é lançado fora. Tudo aquilo que te enferruja, tudo aquilo que te desanima, que te angustia, é jogado para fora quando você ora em outras línguas. Porque você não está falando com homens, você está falando com Deus. E ninguém está te entendendo, você está falando de coisas misteriosas. Se você soubesse o que você falava em línguas, se você soubesse aquilo que você fala para Deus em mistério, a gente quando pede em português, a gente pede tão pequeno para Deus. Mas se você soubesse o que você pede para Deus em línguas, Deus tira a sua angústia, Deus providencia coisas para o seu futuro, para o seu presente. É tremendo, é tremendo. E aí, quando eu oro bastante em línguas, quando eu oro bastante no Espírito, eu posso vir aqui e ministrar palavras de cura. Eu posso ministrar a você que Jesus levou sobre si na cruz do Calvário todas as suas enfermidades, que Ele levou as suas dores sobre si, mesmo nós o reputando como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Eu posso vir aqui ministrar para você que Cristo nos resgatou da maldição de 623 mandamentos da lei, fora os da tradição rabínica. Que Tiago fala que se nós desobedecemos um mandamento, tropeçar, nós somos culpados de todos. Ele nos resgatou de toda maldição da lei, porque em Deuteronômio 28, no último versículo de Deuteronômio 28, diz assim: maldito todo aquele que não permanecer nessa palavra para cumpri-los, e todo o povo dirá amém. Isso é repetido em Gálatas 3:10. Todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não cumprir as palavras da lei. Neste livro da lei, a Torá era uma instrução prática. Quando você não praticava, você estava pecando. E o pecado no Antigo Testamento incluía no Novo também. Mas no Novo Testamento a diferença é que a maldição já foi quitada. Jesus levou na cruz, Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Você sabia que Jesus foi amaldiçoado, que você não tem maldição na sua vida? Que esse papo que muitas pessoas falam de maldição hereditária, de que você está imaculado, gente que manda áudio no WhatsApp para você falando assim: ah, Deus me revelou uma profecia que você está imaculado. Aqueles áudios encaminhados que depois a pessoa pede oferta. Jesus te livrou de toda a maldição da lei, se fazendo maldição por você. Jesus, ele se fez maldição por você. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Deuteronômio diz: aquele que for pendurado no madeiro é maldito do Senhor.
Jesus se fez maldito para que nós somos abençoados. Não faça algo para Deus esperando que Ele vai te abençoar. Eu pego para mim aqui, eu faço minha uma frase do pastor David Robertson. Deus não vai te amar mais, ainda mais do que Ele já te ama. Deus já te ama o suficiente. Você não precisa fazer mais nada para Deus te amar. Eu vou fazer campanha para Deus me abençoar. Eu também fui assim. Eu vou fazer campanha para Deus me abençoar. Não! Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual, tô pertinho aqui. Bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus. Em Cristo. Cristo nos abençoou com toda a bênção. As bênçãos nos alcançam. Já no Antigo Testamento, já em Deuteronômio, ainda lá na lei, falava que se nós obedecêssemos, se o povo judeu vivesse uma vida de obediência, as bênçãos alcançariam. E aqui diz que o Senhor já nos abençoou. E perceba que não E perceba que aqui não é só o Deus e Pai que abençoou. É o nosso Senhor Jesus Cristo, é o meu Senhor Jesus Cristo, é o seu Senhor Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Gálatas 3:13 e 14 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em favor de nós. Pois está escrito: maldito seja quem for pendurado no madeiro. E isso para que a bênção de Abraão em Cristo Jesus chegasse às nações, a fim de que recebêssemos por meio da fé a promessa do Espírito. Cristo, Ele nos resgatou de toda maldição, se tornando maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão... Qual bênção de Abraão? Gênesis 12:3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo nos abençoou para que a bênção de Abraão chegasse a todas as nações. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Efésios 1:13 e 14 diz assim: em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação de vocês, que, tendo acreditado nele, foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. Ouviram, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho do reino. Tendo acreditado